Foi agora? Finalmente. Tem que ajeitar aqui de novo. Aí está. Seu Sérgio tá aqui, não gosto de falar com gente me olhando. Não gosto de falar com gente me olhando. Aí está, bom dia pessoal. Sabadão 19. Buscar 5 km. Sabadão de feira, 17 de maio. Acabou. Acabou a disposição. Eu comecei a ter que dizer, acordei hoje com uma vontade de dar no meio. Como nunca, como há tempos não tinha. 9h39, buscar 4 km. Acabou a disposição. Não faz muito num sábado desse, foi bem assim que eu comecei. Não teve vídeo naquele dia. Eu fiquei meia hora lá em cima, 47 minutos na verdade. 4 km pra buscar. E depois de 47 minutos eu voltei pra casa. Uns 2, 3, 4, 5 sábados atrás. Enfim. 21 pilas pra onde? Iguatemix. Vamos pelo destino. 15 km, que delícia, cara. Vamos, aceita, porra. Melhorou. Ajeitei aqui o como é que é o nome daquilo? O enxerto do suporte. Agora sim, todo atrapalhado. Já aceitei a corrida, 21 pila, pegar aqui na Vicente Montejo. 1.3 km de distância, alerta de pano amarelo. Com certeza ele tá no banheiro ainda. Deve estar puxando descarga agora. E puxou a descarga. Então tá, na sequência ele deve isso aí, tá pegando a carteira agora. Pegou o celular pra ver. O motorista tá parado. Quando vai começar a gravar um stories pra colocar no Instagram. Olha aqui, o motorista tá parado. Pegaram a referência? Não, nem eu. Agora sim, vamos lá de novo. Estamos começando agora. 1, 2, 3, gravando. Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira, 17 de maio de 2025. Agora são 11 horas e 17 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, bora ali pegar então o Gabriel aqui na Vicente Montejo, condomínio não sei do que, ele verde, alguma coisa verde, para levar lá pro Iguatemix, 21 pila, 15 km. Não sei se vocês repararam nessa tentativa de iniciar o vídeo agora. Tocou umas 3 ou 4 para buscar 4 km. 9 e 10 pila tá pagando. Então eu vou pelo destino, né? Aqui o passageiro tá longe, lá no Iguatemi. Eu imagino, ou espero, ou desejo, ou tudo junto e combinado. Imagino, espero e desejo, tudo junto, na mesma condição. Que o passageiro esteja pelo menos mais perto, né? E que sim, que o estagiário tenha vergonha na cara mais uma vez. Espero, desejo que ele tenha vergonha na cara e me pague o preço justo pelas corridas. Sim, de fato, saí bem mais animado hoje para trabalhar, como há muito tempo eu não me sentia. Muito em conta da adrenalina que eu absorvi ontem fazendo a gravação do podcast. Eu não falei aqui no vídeo ainda, né? A gravação do podcast lá, o KM Livre, com o Marcelo, com o Rogério e com o Diego. Foi muito legal. Ao longo do vídeo eu vou falar alguma coisa a respeito, não é sem spoiler, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas enfim, cheguei em casa animado e tal, disse, vamos tentar ali, que isso seja uma nova etapa, de repente que eu ganhe um pouco de visibilidade e consiga um patrocínio, quem sabe, enfim, né? E acordei assim, com essa mesma disposição. Mas é foda, né? Em duas, o Bill passou por mim ali, ó, por sinal. Acabou de passar por mim, o Bill, lembra do Bill? Pois é, ele mesmo. Em 2, 3 chamadas o cara já dá uma palmolecida, né? É difícil manter a disposição por 2, 3 chamadas. Mas vamos tentar ali, né? Eu preciso buscar R$1.500 para empatar a minha meta dessa semana. Será que eu consigo? Eu tenho o dia de hoje, não gostaria de trabalhar no dia de amanhã, mas precisar eu vou para chegar o mais perto possível desses R$1.500.
É isso que eu tô abaixo. Exatamente isso que eu tô abaixo essa semana da minha meta. É aqueles condomínio à esquerda, pelo jeito, ó, bem do lado do Rancho Tabacaraí. 9,50, Álvaro Alvim, não. Esse rapaz de cabelo vermelho aí, ó, Gabriel. Funcionário aqui do Outback Steakhouse, Shopping Guatemix. Trouxe pra mais um dia de trabalho. 5,88 vai tudo te fudeu, merda. Vamos lá então, 11,50, corridinha tranquila. Sem alterações, só não sei, até chegar aqui no bairro Três Figueiras. A rua ali do Instituto Link tá fechada porque tem feira do livro. Eu peguei a lateral ali pra descer, pegar Nilo. Tá trancada de SUV, provavelmente tem alguma coisa na Anchieta. Eu tive que quebrar de novo à direita, ser na Carlos Uber. E passei batido pelo... mais uma de 5,88, 3 já. Pelo Farroupilha, não tinha alteração nenhuma no Farroupilha. Enfim, cheguei. Rapidamente então, para não correr o risco de dar spoiler, porque eu falo demais, mais que os cotovelos. 8,70 para levar para Vicente, pegar onde? Nilo. 4, não. Esse aplicativo aí dos ganhos, quando o cara pensa, vamos fazer essa corrida, né? Ele aparece ali. Às vezes perde oportunidade, né? Por exemplo, essa aqui, Almirante Barroso, não é uma boa, né? Mais que é uma viagem comparada. 11,96. 11,09 da Nilo para Silva Só. Essa dá pra fazer. Nilo para Silva Só. 11,09, dá pra fazer. It's Esportes e Eventos. Com medo de uma cheia de areia. Ana Carolina. Vamos ali ver, né? Esses dias aconteceu uma viagem dessa, eu não comentei aqui, passou batido. Eu cheguei na frente pra buscar a moça, era um beach lá no Brasil. Eu disse, puta, que merda. Me pegou na pegadinha do beach, tá ligado? Beach de tênis, beach vôlei, essas porra que tem espalhado em toda a cidade. E os passageiros estão sempre cheios de areia. Daí cheguei lá, a moça tava esperandinha assim, bonitinha e tal. E eu assim, e agora? O dia que o Xerakov, primeira coisa que eu peguei. Levei pra Tito Livre, se eu não me engano. Daí eu fiz o raio-x rapidão assim. E ela tava bem limpinha. Não sei se tomou banho, se não jogou bola e tal, enfim. Depois que ela desceu, ela fez um conferes no carro pra ver se tinha ficado algum resquício de areia. E aparentemente não. Vou ter que ligar o ar-condicionado. Tipo, não é possível. Porque se eu falo com vocês com os vidros abertos, nem eu me escuto. E se eu fecho, fica um bafo insuportável. A temperatura não chegou no ideal ainda. Enfim, rapidamente, enquanto eu me arrasto em direção a It's Esportes Eventos, Grande Pessoa, e pegando a Carolina, levar ali pra Silva Só. 11,09 a corrida, não vi se tem parada. Se tiver, é outra pegadinha, seriam 2 daí no caso. Mas a viagem ok. Não vi quantos quilômetros nem, mas aqui, ó. Silva Só é só aqui, ó. Agora são 11h53. Sobre o podcast, então, foi bem bacana. Eu tive a palavra praticamente o tempo inteiro. Eles buscaram histórias que vocês já conhecem aqui do canal ao longo desses quase 8 anos, né? Buscaram histórias minhas e tal, me fizeram contar, me fizeram falar bobagem, enfim, eu achei que ficou bem legal, ficou bem engraçado, ficou leve, ficou descontraído. Espero que vocês gostem. Eu espero também que o Marcelo, que o Diego e que o Rogério curtam, que me disseram que adoraram, mas enfim, isso aí tem que ver depois na prática, né? E não teve pauta de ganho, não teve pauta de estratégia, não teve pauta de aplicativo, não, foi leve, foi conversa, foi resenha, né? Falamos mal das vezes. Tomar cuidado para não dar spoiler. Então eu deixo o convite mais uma vez aí. O episódio que eu gravei ontem foi o primeiro com um convidado, no caso eu. Mas o primeiro episódio do canal deles vai ser só os 3, né? Que são os donos do podcast. Sim, que são os donos, de fato, não tem aspas necessárias. O primeiro episódio é com os 3, apresentando o projeto. E o primeiro episódio com o convidado, que é o segundo, no caso, da série. Ele vai ao ar daqui a 2 semanas. O primeiro vai ser na próxima. E na próxima semana, então é o seguinte, na sequente, vai ser o episódio comigo. Eles não têm o canal no YouTube montado ainda, mas eles já estão em vias de. Já tem o perfil no Insta, que eu já convidei vocês, KM Livre Podcast. Então eu convido aí vocês para seguir o perfil no Insta lá. Fiquem espertos. Assim que tiver o bom é na... Oi, bom dia, é na It's. Ok, eu sei que tem que é na It's.
E assim que tiver o canal do YouTube e a data, enfim, do meu episódio, eles vão me avisar. Eu compartilho com vocês. Deixo o convite então para acompanhar o canal. Eu acho que o projeto é bem bacana. A ideia é essa, de resenha, trocar ideia com motoristas, a princípio aqui da região, mas eu não sei se eles têm... Bom, se é com eles, né? Se eles têm planos de buscar gente de fora, enfim, não tem nada a ver com isso, né? Eu fui convidado e foi massa pra caramba. Eu gostei, eu aproveitei, me diverti com aqueles fones, me diverti com o microfone. Foi bem legal. Vamos ver se a moça tá com areia. Daqui eu tô vendo que ela tá de chinelo. Raio-X já começou. Acho que não. Gostaram do scanner? Eu gostei também. Eu achei engraçado. Cara. Se eu estivesse vendo esse vídeo aqui e o motorista do nada passa o scanner no passageiro, eu ia pelo menos dar uma risada. Ou ia curtir, deixar um joinha, né? Quiçá um valeu demais. Hashtag fica a dica. Agora vamos buscar o Pedro e voltar ali pro Guatemix, então. Foi mal deixar a moça ali, já tocou. Antes mesmo de começar a falar com vocês, tocou o Pedro, 18 pilinhas da primeira Comfort do dia, 3 pilas de dinâmico. Tá boa a corrida. Só que detalhe, né? A Peçanha tá toda trancada de lá pra cá. Eu não sei porquê, mas a Carlos Gomes também tá toda trancada. Eu só vi no Waze isso. Não, porque eu não passei pela Carlos Gomes, não. Passei por baixo. Mas o Waze dizia que ela tava toda trancada. A Silva só tá toda parada, cheia de amadora. Os de final de semana, né? Os motoristas de final de semana. Mais uma variável para perturbar nossa cabeça, né? Mais uma acomodação. Não bastasse o estagiário, não bastasse os bunda mole, não bastasse os passageiros mal educados, cheio de areia, as véias sem noção, ainda tem os motoristas de final de semana. É só no nosso, né? Mas vamos combinar uma coisa, pessoal. Vamos combinar uma coisa. Tem uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui, tio. Muito tempo mesmo, assim, tempo valendo. Essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Vamos combinar isso? Então tá. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Faltou o D. Vou buscar agora Aniele. Não seria Daniele? Nunca saberemos, né? Porque eu não vou perguntar pra ela. Mas Daniel, falando em Daniel, não é tu que disse que não se faz Iguatemi no sábado, que não se leva pro Iguatemi meio-dia, não se leva pra shopping 2 da tarde. Sim, sou eu mesmo que digo isso sempre. Sempre. Ó, o amador não sabe, ó. Um dos motivos é isso, ó. O colega não sabe por onde que ele tem que ir. Ele fica se arrastando. Vai, ô merda! Perdi a voz. Tá vendo? Isso é o motivo. Os bobalhão, filho da puta, que não sabe o que estão fazendo na rua. Mas o principal motivo que eu não venho, eu não gosto de trazer pra shopping nesse horário é porque a gente sai vazio daqui. Tá, mas e a estratégia, Daniel? Acabou a estratégia. Acabou, já não tem mais estratégia. Já era estratégia. O negócio é pegar a corrida que tem relação, ok. Se for pra shopping meio-dia, foda-se, vamos pro shopping meio-dia. Pra minha sorte ou não, e muito mais sorte que juízo, tá sem corrida e parou ali, o filho da puta. Ele poderia ter ficado lá dentro do shopping, mas é um amador. Parou ali, ó, na saída do estacionamento. Ele vai trancar, quem for sair agora em direção a Nilo vai trancar, porque o cara tá ali parado, de repente tá me esperando na saída. Eu tenho pavor desses motoristas que não sabem o que estão fazendo na rua. Pavor. Só pra minha sorte não, mais sorte que o juiz tocou aqui, pegando a Peçanha, um dos primeiros prédios que tem aqui à direita, lá pra Rua João Inácio, no bairro Navegantes, nada mais. Google Opinion Rewards. Já tinha me dado essa dica desse aplicativo há muito tempo. O Jefferson lá de São Paulo, ele mandava os valeu demais pra mim e
né, a gorjeta de vez em quando, aquela coisa toda, através dos créditos que ele ganhava respondendo pesquisas nesse aplicativo Google Opinion Rewards, pesquisa de opinião do Google, né, traduzindo grossamente pro português, né. Então fica a dica aí, se tu tá parado assim na frente do condomínio na Zona Norte, não toca, o aplicativo vai lá, responde umas perguntinhas, cada perguntinha tu ganha uns centavinhos. E agora eu queria fazer um agradecimento especial e mandar um abraço para eles, pro Rômulo e pra Camila. Rômulo é motorista de aplicativo, assim como nós, aqui em Porto Alegre, pelo que eu entendi, pelo sotaque dele pelo menos, bem porto-alegrense. Camila, sua esposa, tem um bebê recém-nascido e todo dia quando ele chega em casa, antes de dormir, assistem um amigão aqui, dão risada, passam raiva, choram junto, aquela coisa toda, e mandam um áudio agora me dando uma dica desse aplicativo, pedindo um abraço também, tá dado, muito obrigado pela dica mais uma vez. Também obrigado ao Jefferson, que já tinha me passado lá atrás e passou batido para mim, não baixei o aplicativo, vou fazer isso na sequência agora, depois dou um feedback para vocês a respeito. Nos últimos 2-3 vídeos aí eu tenho falado sobre os aplicativos de ganho, né, de cálculo de ganho, e ontem acabou que eu me passei e debitou a primeira mensalidade do Gigo, né, que eu estou usando. Eu tinha 7 dias grátis, eu comentei com vocês que eu ia testar todos, não ia pagar a primeira mensalidade até ter certeza que eu realmente acabou que pagou. Eu esqueci de cancelar a assinatura antes e pagou. E daí o Romulo tava vendo o vídeo, né, e disse, pô, vou dar uma dica pro Daniel. Ele mostrou o aplicativo dele lá, esse Google Opinion Rewards, respondendo as perguntinhas assim como quem vai a merda no trânsito durante o dia. Ele tirou ali nesse mês passado 14 pilinhas. Esse valor vai para a carteira dele do Google e a mensalidade do Gigo é paga por esse saldo. Entendeu a sacada? Tudo bem, tu pode não assinar o Gigo. Tu pode, de repente, ter qualquer outro tipo de assinatura no Google, do YouTube Premium, por exemplo. Enfim, tem várias assinaturas que tu pode fazer através do Google. Esse saldo vai bater dessas tuas contas aí. E sem contar que tu pode mandar um valor demais pro amigão aqui também, né? Mas não é pra isso que eu tô esse take, é pra agradecer o Romulo e a Camila por esse toque, por essa dica, ao Jefferson também, e, né, compartilhar com vocês com uma oportunidade de ganhos. Pode ser pouquinho, pode ser 10, 15 pila no mês, mas é 10, 15 pila, né? Não podemos desperdiçar nem 10, 15 pila. Agora são 12h46, estou aqui na jornada em frente a um condomínio Viva Vida Horizonte, né? Isso mesmo, Viva Vida Horizonte. Trouxe a moça que eu peguei lá no Meia Hora. Na verdade não era nos prédios ali em seguida, era no Meia Hora, naquele salãozinho de Patricinha. E daí quando eu entrei aqui no bairro já me arrepiei, né? Por causa das marcas que nós temos nas paredes. Aqui foi uma das regiões mais afetadas pela enchente ano passado. E eu só perguntei pra ela assim, moça, já morava aqui ano passado? E ela entendeu a pergunta, né? Sim, moço, saí de barco de casa. Eu disse, que barra, né? Ainda bem que passamos por essa, né? Essa nem me fala. Desceu, foi embora, me desejou o final de semana. Me desejou um bom final de semana. Enfim. São traumas que eu acho que vai ser difícil da gente esquecer, né? Quem vivenciou isso aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região metropolitana, enchente, tô falando, vai ser difícil esquecer. Para nós que estamos rodando todos os dias, se deparando. Para quem ficou com casa, bem dentro d'água, então nem se fala, não consigo nem imaginar o que passa na cabeça dessa gente. Simplesmente não consigo nem imaginar. Mas eu que estou rodando todo dia, sempre quando eu vejo uma maca na parede, me dá arrepio. Só um contramão ali, ó, sem vergonha. Enfim, deixa eu ligar o X porque eu preciso me movimentar. Ontem eu lembro que era uma moça seguidora mandou mensagem no Insta e perguntou, Daniel, realmente tu dá nota 1 para todos os passageiros? Tu vai ficar sem viagem assim? Eu disse, olha, respondi para ela assim, todos que merecem dar nota 1 de fato. Eu isso já é uma política minha há muito tempo, é 5 é 1, não tem meio termo. Lá no começo eu pensava o seguinte, se é black é 5, se é X é 1, lembra que eu falava isso? Lá atrás, na época que eu fazia black. Depois eu já mudei pro raciocínio. Repetiria, eu criei alguns critérios, deixar esperando, não sei o que, né? Nota 1. Se passasse por isso, nota 5. Depois eu já resolvi que o critério era repetiria essa viagem por alguma circunstância, ou seja, a viagem eu faria ela novamente,
nota 5. Não faria ela por qualquer motivo, nota 1. Enfim, e de fato não me poupo. Eu não me poupo e não me constranjo de nota pra ninguém. E não tenho medo que falte viagens, porque nunca vai faltar viagem. Principalmente agora, do jeito que estamos, porque graças a Deus eu tenho percebido que tem muito motorista que tá ligado e antenado recusando como se não houvesse amanhã. Por quê? Não tem hora que tu não liga o X e não vem um monte de desaforo. É um monte de gente se movimentando, tá bem. Mas é muito mais corridas rejeitadas por motoristas do que qualquer outra coisa. Então não vai faltar corrida. O que falta é vergonha na cara pro estagiário. No momento que a situação se equilibrar e o preço começar a melhorar, daí eu posso repensar a questão das nota 1, né? Talvez seja tarde demais, talvez já tenha acabado com todos os meus passageiros. Para quem não pegou a referência, no aplicativo do estagiário, quando tu dá nota 1, tu bloqueia. E nunca saberemos se de fato a gente bloqueia, na verdade, né? Mas, segundo as regras dele, tá escrito lá, dando nota 1 pro passageiro, tu bloqueia ele, tu nunca mais pega ele na vida. E posso falar, me dá uma satisfação pensar isso com algumas pessoas, com alguns passageiros que eu entro no meu carro e só pensar assim, nunca mais eu vou te ver na minha vida, nota 1, pá! Dá uma satisfação. Se realmente isso vai acontecer, ou seja, se realmente eu vou bloquear ela pra mim, talvez eu nunca saiba, né? Mas só de pensar nisso, sim e não. Eu não dou nota 1 para todos os meus passageiros. Para todo aquele passageiro que interage de uma forma que seja inconveniente para mim ou me deixe esperando 10 ou 15 segundos que seja, tem que me convencer a que eu dê uma nota melhor do que 1. Me convencer, né? E dificilmente poucos têm me convencido. Eu esqueci de falar o mais importante, eu liguei o X, tocou na mesma hora. Um monte, e essa que eu tô indo buscar aqui na 18 de novembro, 20 pilinha. Boa essa corrida pelo destino, lá pro Cais Embarcadero. E eu falei a palavra errada no take anterior. Dificilmente, poucos têm merecido, recentemente, poucos têm merecido nota diferente de 1. Foi isso que eu quis dizer. Cadê o Rodrigo, tio? Scania nele. Adorei isso. Cadê o Rodrigo, tio? Tudo certo, Rodrigo? Tudo, valeu. Só pra não passar batido, mais um bloqueado com sucesso. Pense num boca aberta mongolão. Pense num cara boca aberta e mongolão. Rodrigo. 14 pila pra onde? Pegar na Bento Martins, levar pra Silva Jardim. Vamos dar ali. Tá dando R$2 o KM, então é isso. Ah, mas ela no Tururu, vai procurar aí. Como eu tô falando. Como eu tava falando, Rodrigo, mais um bloqueado com sucesso. Entrou com uma fala mansa. Bom dia, Daniel, tudo bem? Assim, sabe? Querendo assunto, assim, entenderam, né? Querendo assuntinho. E aí, como é que tá o serviço? Tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Já assim de cara, pensei, né? Ah, mas não, me convida pra um shopping primeiro, né? Há quanto tempo tu tem o Cronos? Eu olhei no retrovisor. Oi? Eu achei que tu ia pro outro. Tu ia pra outro caminho, meu bruxo. Quanto tempo tu tem o Cronos? Os caras, 2 meses. Tá gostando? Olha, isso aí tá se puxando, né? Esse cara tô. E o que tu acha do Fastback? Tá, pronto. Ele começou devagar sobre os carros da Fiat, começou a falar do Fastback, do Abarth, não sei o que. Uma fala mansa irritante. Sabe o cara que fala devagarinho, assim, irritante. Daí lá pela estação ele parou e disse, só um pouquinho, tu me perguntou pelo Cronos, qual é a tua dúvida em relação ao Cronos? Ele olhou assim, não, eu só queria saber qual era teu feedback como motorista do Cronos. Enfim, nota 1, com sucesso. Tapa na cara, levei agora. A gente reclamando da vida, reclamando das situações e tal. Primeiro veio a associação. Recebi mensagem ali no Insta do Kevin com um printzinho da página do canal. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13 meses, 14 meses, 15 meses, 16 meses, 17 meses, 18 meses, 19 meses, 20 meses, 21 meses, 22 meses, 23 meses, 24 meses, 25 meses, 26 meses, 27 meses, 28 meses, 29 meses, 30 meses, 31 meses, 32 meses, 33 meses, 34 meses, 35 meses, 36 meses, 37 meses, 38 meses, 39 meses, 40 meses, 41 meses, 42 meses, 43 meses, 44 meses, 45 meses, 46 meses, 47 meses, 48 meses, 49 meses, 50 meses, 51 meses, 52 meses, 53 meses, 54 meses, 55 meses, 56 meses, 57 meses, 58 meses, 59 meses, 60 meses, 61 meses, 62 meses, 63 me
onde ele acabou de tornar-se membro. Eu vinha com a moça aqui pro Lindóia. Daí já me veio o gatilho na cabeça. Já vamos falar, já vamos pedir mais, aquela coisa toda. Daí na sequência veio outra mensagem do Kevin. Eu continuava com a Bruna. Não tinha definido o texto que eu ia falar com vocês ainda para chamar para a associação. E a mensagem do Kevin é o seguinte: dando os parabéns pelo canal, aquela coisa toda, enfim. Me acompanha e me informando, me comunicando, me dizendo, compartilhando. E perdeu a mãe agora no último dia 14 de maio, então que foi 14 de maio, foi essa semana, foi terça, quarta-feira, né? Hoje é 17, 16, sexta, 15, quinta, quarta-feira, 14 de maio. Perdeu a mãe e que foi a pior coisa que ele sentiu, que tá sentindo, na verdade, né? A pior dor, enfim, tá sentindo na vida dele. Não sei, não disse a circunstância da morte da mãe, não sei se foi alguma... Enfim, não vem ao caso. Perdeu a mãe, isso aí não tem coisa mais difícil, né? 2 na moto atrás de mim, com capacete meio, com cara de guri, sabe? Não sei se vocês estão reparando, não tem como, né? Vocês não conseguem, né, Moisés? Mas tem uma moto me seguindo ali desde lá de trás. Não, mas é uma motinha pequenininha, não vai ter condição de fugir, se for o caso, né? Não, vai reto. Passou. Perdeu a mãe e tal, e daí no dia, depois de ter resolvido as questões que tinham que ser resolvidas, chegou em casa arrasado e foi ver o vídeo do canal aqui daquele dia, que eu não sei qual é, o vídeo no caso daquele dia, e que ali ele encontrou uma válvula de escape. Isso mexeu comigo agora, sabe? Porque o cara é muito louco. Isso é uma coisa, é um spoilerzinho que eu vou dar agora. São Manuel 456, pegar na Luiz Sigma, vamos dar ali. Continuando aqui, pegar na Luiz Sigma aqui do lado para levar lá pra rua São Manuel, 20 pilas. Então desculpe o pessoal do Caminho Livre Podcast. Pequeno spoiler, sem entrar muito no detalhe, foi uma pauta que a gente abordou na conversa ontem, assim como quem vai a merda. Essa responsabilidade que a gente tem como influencer, eu já falei pra vocês que eu tenho pavor dessa palavra, eu não me considero e tenho o medo, assim, de pensar que às vezes a gente influencia as pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando tu vê que o cara se identificou contigo e que em ti, na tua voz, na tua fala, no teu conteúdo, ele se acalmou ou se aliviou de alguma maneira, cara, isso é uma coisa muito louca de se pensar. Muito louca, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Uma coisa é meu filho ser assim comigo, se espelhar no pai, um parente próximo, um amigo, um colega de trabalho, um irmão mais novo, né? Que tu já conhece, tu sabe, tu ensina, tu mostra. Agora quando vê um desconhecido, porque vê o teu conteúdo, te acompanha e te espelha, cara, isso é muito louco, é muita responsabilidade. É assustador de alguma maneira. E também recompensador saber que numa hora de dificuldade do Kevin, no canal Diário de um Uber, ele encontrou algum tipo de alívio. Não sei se essa é a palavra. Que loucura. Mas enfim, meus sentimentos pra ti, meu bruxo, pra tua família. Desculpa, deu alerta, cheguei e cortou o take. Meus sentimentos pra ti, meu bruxo Kevin, então. Obrigado pela associação mais uma vez. E meus sentimentos pra ti, pra tua família, né? E que tu passe bem por essa história. Chegou meu passageiro aqui. Não falei sobre o Baratão ainda hoje, né? A minha ideia era ter falado no início do vídeo, então, pra todo mundo pegar. Eu sei que tem muita gente que vê o início e vê o final, né? Eu também não tenho tempo pra ver um vídeo de 1 hora, tá tudo certo. Mas enfim, sobre o Baratão, que eu falei ontem, anteontem, 15 pilas. Eu quero mijar agora, tia. Não, eu não vou pra casa de cultura. Vou mijar, vou aqui no Posto Silva só mijar e almoçar. Tô mijando como se não houvesse amanhã, são 2h07. Tá, enquanto eu estiver almoçando eu falo. Alerta para cenas repugnantes. Eu tinha prometido, bom, vão ter que almoçar com um rapaz aqui recolhendo lixo, né? É só tu não olhar pra lá, olhar pra cá. Se quiser olhar pra lá, olha, fica à vontade.
Só uma colherada, porque eu tô assim, ó, salivando. Sabe a sensação quando tu tem que tomar um copo de cerveja bem gelado, quando tu precisa tomar um copo de cerveja bem gelado? É exatamente essa sensação. Absolutamente a mesma. Ah, que loucura. É pra isso que eu vivo. Se tudo der errado na minha vida, eu farei quentinha pra vender. Arroz, feijão e guisadinho de batata. De vez em quando, pra variar, eu troco a batata pelo milho. E nada mais. 12h15, falar rapidão então sobre o Baratão. Chama atenção numa situação, ou esclarecer uma situação. Primeiro, eu não tô ganhando nada ainda, tá? Do Baratão pra fazer, pra compartilhar isso com vocês. De fato não é jabá, de fato não é jabá. A não ser aqueles pontinhos que eu vou ganhar por indicação. Por sinal estourou na primeira lote, tô esperando encher mais 100 litros aproximadamente para liberar mais 20 indicações, que tu também pode ganhar, que é 1 ponto por litro, 1 centavo por litro que o teu indicado colocar, tu vai ganhar. Que vamos combinar, não é nem uma fortuna, mas vai dar sei lá, uns 20 pininhos por semana, talvez 30, não sei ainda exatamente, depende do engajamento de vocês, tá? Então eu não tô ganhando nada, de fato, por enquanto. Espero eu que os guri me procurem, criar o cupom lá, assim como do Rogério, né? Enfim. Segunda coisa, tá? Primeiro dia que eu vi lá atrás, semana passada, quando eu me inscrevi, a gasolina tava 5 e pouco, 5,17 ou 5,47, uma coisa assim. Daí no segundo dia, na terça-feira passada, 4,99, tá olhando só a gasolina comum. Daí quando eu fui abastecer a primeira vez, de fato, acho que foi na quarta-feira passada, eu tava só monitorando pra ver como é que funcionava o negócio, como muitos de vocês devem estar fazendo, meio cestroso ainda, aquela coisa toda. Então, pessoal, já fiz essa parte pra vocês, tá? Funciona, é de verdade, tá? É de verdade o negócio, vale a pena. Quando foi abastecer, então, a primeira vez, eu acho que eu paguei 5,47, foi na quarta-feira. E na quinta-feira, quando eu falei aqui pra vocês, estava 4,99 a gasolina comum. Eu acabei indo pro álcool pra testar também. E eu acho que vai dar bom essa questão do álcool, tá? Mas vamos trabalhar só com o número da gasolina, que eu acho que a maioria trabalha aqui, abastece aqui. Tava 4,99. Lembrando que todos esses valores que eu falei aí tem um cupom de 20 centavos por litro, Rogério do UB20, né? Que é o cupom do Rogério. Rogério 20, o cupom, Rogério 20. Não é Rogério do UB, Rogério do UB é o canal dele. Então tu baixa mais 20 centavos dessa conta aí. Então de 4,99 passa para 4,79. Sexta-feira manteve esse preço em 4,99. E hoje de manhã tá 5,67. Daí eu recebi um comentário do Marcelo, meu vizinho, por sinal, mora ali no mesmo bairro que eu. Sai todo felizão, não sei o que, para comprar 4,99. Cheguei na hora de pagar, era 5,67. Bom, esse preço tem essa variação. Eu achei a estratégia deles. Por exemplo, na quinta-feira passada, até comentei no vídeo, eu escutei o Baratão, a propaganda do Baratão no Bola nas Costas, programa da Rede Atlântida. Os caras falando, tá 4,99 a gasolina, tá 4,99 a gasolina. Foi quando inclusive eu fui conferir no meu aplicativo e de fato tava 4,99. Então eles devem estar trabalhando com isso aí. Vai ter dias que eles vão lá jogar o preço lá embaixo, talvez esse seja o mínimo que eles estão trabalhando. E tem dias que eles vão largar um pouquinho, talvez no final de semana para ser mais passeio, aquela coisa toda, né? E os caras de repente aumentam um pouquinho. Então fiquei esperto. O que eu fiz? Então uma estratégia minha. E vou chamar uma atenção para isso também. O que eu fiz na quinta-feira? Na sexta-feira, quando eu vi que eu comentei isso no vídeo de ontem, né? Quando eu vi que o preço continuava, aí agora eu vou pro álcool, foi o que eu comprei, continuava no 13,99, mais 20 centavos do cupom do Rogério. Eu precisava, porque o meu cupom estourou, lembra que eu falei da história do cupom? Mais 120 litros aproximadamente para poder liberar mais 20 indicações. Eu fui lá e comprei esses 120 litros em 4 cupons diferentes de 35. Na verdade, paguei comprei 140 litros, tá? Só que eles só vão se efetivar na hora que eu abastecer. Então eu ainda não tô com o cupom liberado, antes que vocês me perguntem, tá? Não tá, o cupom ainda não tá liberado. Mas eu comprei 4 cupons de 35 litros, ou seja, eu tenho 4 abastecimentos para fazer de 35 litros. Tá ali no meu aplicativo. Agora tem 3 vouchers, porque um já usei ontem.
Isso eu garanti esse preço de 3,99 menos 20 centavos em 4 abastecimentos que eu vou usar durante essa próxima semana, tá? Então isso é uma estratégia. Quando tu vê que o preço baixou, se tu tiver condição, se tu pagar no crédito, por exemplo, tu pode comprar numa tacada só. Teu crédito vai vencer daqui a 20 dias, por exemplo, então vai sair do mesmo lugar o dinheiro. Se tu paga no débito, daí tu vai ter que pagar com o que tu tem e tá tudo certo se tu não tiver para comprar 4 cupons. Mas é uma 4 ou 5, enfim, depende de quanto tu abastece. Mas é uma dica para tu garantir o menor preço. Só que tem um detalhe muito importante, 2 detalhes nessa história muito importante. Tu tem que comprar aquilo que couber no teu tanque. Ontem eu comprei 35, foi abastecer, só entrou 32, porque eu não tava com tanque na reserva, sobrou 3 litros e o cara precisava tirar aquilo da bomba naquela hora, não podia deixar para depois, de forma alguma. Daí ele pegou e colocou numa vasilha, eu comentei, né? E acabei, depois eu passei por um colega que chegou ali, me encontrou e tal, trocamos uma ideia, eu deixei com ele o álcool que ele colocou no carro dele. E tudo certo. E outro detalhe, esses cupons, eles têm vencimento de 7 dias. Tu tem que usar em 7 dias. Se tu não usar, eu não sei o que acontece ainda, tá? Eu não tive essa experiência. Mas eu já vi que no aplicativo tem um botão reembolso ali, para pedir reembolso. Não cheguei nesse ponto, espero não chegar e também espero que tu não chegue. Minha dica é, compre o que tu vai usar em até uma semana e cupons que caibam no teu tanque. Se tu tem por hábito usar um tanque por dia, beleza, vai lá e compra 40 litros, né? Por exemplo, que eu acho que é o máximo. Não sei se tem máximo. Tá? Agora, se tu vai que nem eu fazia até 2 semanas atrás, 100 pila todo dia, que dá mais ou menos entre 15 e 20, vai lá e compra 15 ou 20 litros, depende do preço. É a minha dica. Quando o preço tá baixo, né? Se não, tu vai na ocasião ali, para abastecer agora, tá 5,67, menos 20 centavos. Beleza, não é o melhor do desconto, mas é mais baixo que a maioria dos postos de gasolina. Por exemplo, esse posto que eu tô aqui, da Silva Só, tá 6,29 de Ipiranga. Com abastece aí vai ficar, segundo eles aqui, ó, 5,97 com abastece aí, tá? Então, hoje o preço no Baratão, 5,67 menos 20, tá 5,47. Tá quase R$1 a menos que esse aqui. Quase R$1, ok? Então, feitas as minhas considerações sobre Baratão. E agora o pedidinho, né? O jabazinho. Agora vem o jabazinho. Se tu for lá, fez teu abastecimento, viu, sentiu no bolso a tua economia, volta aqui no canal, clica no botão Seja Membro e me deixa uma corrida tua por mês, porque uma mão lava a outra, né? E as duas limpam a bunda. Aí! Tá. Só confirmar o horário. 13h15, 13h16, 9 menos 1, 8 minutos para receber o correio, mas tem que ligar X, né? Agora tem que ligar X. Tô aqui no aeroporto, vocês perceberam? Trouxe o Marcelo, veio cantando Lulu Santos com os olhinhos fechados assim, ó. Coisa mais linda, sério? Coisa mais linda, adoro quando acontece isso. Missão. Passageiro atendido com sucesso, né? Quando ele canta a música com os olhinhos fechados, então chega até a dar um arrepio. 13h15 da tarde, então, agora 17 já, na verdade. Estamos aqui no aeroporto e vamos ali tentar ali, né, chulhar ali, torcer por um balaço, como diz os guri. Vim parar onde? Ó, esse aqui fecha às 22, ó. Atrás do Bourbon Teresópolis, eu trouxe nos condomínios aqui na Antônio Sereno Moreto. Nem deu tempo de gravar porque tocou, o rapaz estava na frente e faltavam só 2 minutos para estourar meu relógio. Corri o risco de pagar estacionamento, inclusive. Falei para esse cara, você cantando pneu e dando risada, porque senão tem que pagar 20 pila, eu falei pra ele. Sério, estacionamento, exatamente, tem 1 minuto para chegar lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Uma viagem de merda, que eu me recuso a falar quanto que deu. Depois que eu vi no Gigo ali, depois que eu saí, eu fui ver o Gigo. Uma coisa do Gigo que eu gostei valendo, ele mantém as informações salvas ali, né? O endereço de partida, de chegada, o tempo inteiro tu pode ver. Isso eu achei bacana. Ponto positivo, né? Salva as informações, que às vezes o cara faz a leitura rápida, aquela leitura dinâmica, pá!
E daí depois já esquecer. Sabe que dá pra fazer, mas vai buscar e esquece pra onde vai, por exemplo, né? Mas daí eu fui ver no Gigo ali quanto tá pagando o KM pra vir aqui, sendo que a partir do aeroporto, em teoria, o valor é maior do que na cidade, né? Eu vim de X só pra não passar batido. 1,83 o KM pra vir aqui. Deu 26, 27 pilas na corrida. Eu disse, pá, não é possível, tia. Mas se eu recusasse essa, não ia pegar mais nenhuma, a não ser que eu saísse e voltasse. E talvez eu perdesse a minha prioridade, né? Porque a prioridade é 10 minutos. O estacionamento também é 10 minutos. Então, a prioridade é o tempo do estacionamento. Na prática é isso. Se eu saísse ali pra fazer a volta e 8 pilas pra levar pra... não vou fazer essa corrida. Enfim, se eu não fizesse essa, eu não faria nenhuma. Na real, é isso que eu queria dizer. Porque se o cara tá na fila lá atrás, lá esperando, jogando truco, o cara escolhe, né? Não vai sair por 23 pilas do aeroporto. Pega uma corrida boa, pelo menos pagar 3 reais o KM pra, se for pra Porto Alegre. Tem, eu sei que tem. Só que tem que entrar na fila e esperar. Isso eu não faço. Não consigo. Eu não consigo, né, Moisés? Essa aí, por exemplo, é uma satisfação saber que nunca mais no meu carro ela vai entrar. Pelo menos como passageiro, né? Pelo menos como passageiro. Que guria mais antipática, sabe? Peguei lá no Bourbon, tava atrás do Bourbon, tocou na frente do Bourbon, vou trazer aqui pra Independência. Só que é o restaurante que tem na Independência, tá ali o restaurante, só que o endereço tá marcado Rua Gonçalo de Carvalho. Eu pedi pra ela confirmar. Disse, moça, confirma. Eu sei que esse restaurante existe, eu sei que fica na Independência, mas aqui tá na Gonçalo de Carvalho. E eu não sei se existe outro, por exemplo, uma filial e tal. Se puder confirmar pra gente ir no lugar errado. Ela me fez assim, não sei o que, não sei onde é, nunca fui. Eu fui lá porque os amigos me convidaram. É um restaurante / café. Daí eu comecei a falar sobre a importância dessa situação. Disse, tu vê, não sei o que. Sabe o que ela fez? Ela abriu a bolsa e pegou um fone desse tamanho, que nem aqueles que eu coloquei ontem, e colocou na cabeça e começou a mexer no celular, me deixou falando sozinho. Cara, que vontade que eu tive de parar ali no meio da Teresópolis e pedir pra mulher descer, tá ligado? Cara, mas que falta de tudo. Eu disse, tomara que esteja errado. Não tava. Não tava, o direito tava certo, a merda. Graças a Deus, nota 1 no final, dado com sucesso. Essa no meu carro, como passageiro, como passageira, nunca mais vai entrar. 4h23 da tarde. Que coisa irritante esse Praia de Belas, né? Que coisa mais irritante esse Praia de Belas. 15 para 5 da tarde, recusei uma corrida que dava para fazer 28 pila para Vila Nova. No Comfort, 13 km. Me deu uma preguiça só de pensar em passar agora para a Padre Cacique, aqui no Beira-Rio, no gargalo do Beira-Rio, literalmente no gargalo do Beira-Rio, e me mijando como se não houvesse amanhã, e pensar que talvez eu chegasse lá ia ter que passar um pouquinho de raiva, na verdade, né? Recusei 28 pila para 27 minutos, 13 km. Talvez a melhor viagem que eu aceitei, que eu recebi hoje. Talvez 28 para 27 em 13 km. Talvez. Mas tá recusado com sucesso. Tô vendo aqui no posto Pegasus do Mãe de Deus, aqui na José de Alencar. Sim, esse aqui também é Pegasus, ou pelo menos foi um dia. Não sei se já não venderam pra rede Farroupilha. Mas isso aqui era Pegasus também, com certeza, não tô inventando. É uma rede Pegasus. Tem pelo menos um que eu conheço na Ipiranga com São Francisco. Vocês já conhecem também, de tanto que eu vou lá e falo. Preciso mijar como se não houvesse amanhã aqui. Agora são 15 para 5 da tarde. Eu tô super bem posicionado. Depois vou começar aquela horinha, aquela perninha que eu sempre miro, né? Entre 6 e 8 da noite dos sábados. É uma perninha aqui bem trabalhadinha e com bom humor do estagiário. Talvez seja a mais rentável da semana, na minha opinião, né? Os guris que trabalham de madrugada talvez tenham opinião diferente. Deve ter outros momentos aí que as corridas valham mais a pena. Mas das 6 às 8 do sábado é inacreditável, porque tem demanda para todos os lados. E normalmente tem dinâmica também.
E um trânsito, existe um trânsito, é verdade, não é cidade vazia, mas é um trânsito que dá para fazer as corridas rapidamente, né? Então se o cara conseguir encaixar direitinho, vou daqui, vou para ali vou ter outra e vou lá para outro lugar que vai ter uma também, vai, pum, pá, pum, faz 250 pila das 6 às 8. Das 6 às 8? Não, das 6 às 8 não dá para 250 pila. Dá para uns 70, 80 por hora, dá. Dá! Ou pelo menos já deu para fazer. Entre 60 e 80 por hora já deu para fazer nessa perninha aí. Enfim, vamos ver o que nos espera hoje. Preguiça, hein? Puta que pariu. Eu tava umas 2 horinhas já só no Comfort aí, passando uma raivazinha e tal, fazendo corridinha de 2 reais o KM, fazendo de conta que tá bom, né? Deixando as coisas acontecer. E de fato, de alguma maneira, são 5 horas da tarde, tô com 235 pilas, que não é um número ruim pro horário. Não é, é um ruim pra um sábado, é verdade. Agora era pra estar com perto de 300 já. Mas, diante de todas as circunstâncias das últimas semanas, até que tá ok. Vinha bem, até que recusei aquela no Praia de Belas de 28 pila ali pra Vila Nova que eu comentei no take anterior. Tá, fui no posto, não sei o que, já aproveitei e já caguei, só pra não passar batido, tá? Você viu um pouquinho demais, uma colher de arroz demais, eu acho, hoje. E daí deu uma... Como o banheiro tava limpinho, tudo ajeitadinho, me esperando, sabe? Sabe aquela coisa da oportunidade? É? A oportunidade faz o ladrão, o banheiro limpo faz o cagão. Às vezes o cara nem tem vontade de cagar, mas chega lá, o banheiro tá limpinho, cheirosinho, ajeitadinho, papelzinho ali e tal. Ah, já vamos dar, vamos aproveitar, já vamos cagar e foda-se, tu que lute. Por que eu tô falando sobre isso? Ah, daí parou de tocar. Daí tá, liga X, né? Daí o cara descobre que quer passar raiva de verdade. Puta que pariu. Quase uns 10 minutos se passaram desse momento então até agora. Eu tô chegando já no Praia de Belas, pegamos a de 6,49. Só porque é 2 reais o KM, aqui do shopping Praia de Belas, para José do Patrocínio, na CB. Só para me movimentar e ver se lá eu consigo algo melhor. Deu bom então. Eu ia pegar o celular, aliás, peguei o celular para... que ia reclamar, ai, quem mandou eu vir para Costa Lima essa hora da tarde, patati patatá. Daí quando eu fui clicar no REC, tocou. Adivinha pegar onde? Na Costa Lima, a 200 metros de distância, 410 metros de distância. O Gabriel aqui na descida da Loma, Costa Lima, bairro Nanoai. Mais 18 pilinhas, vim pro 23 lá do centro. Tinha uma dinâmicazinha de merda. E agora vou voltar pro 18. Voltar não, agora vamos pro 18 pro Intercaps. Boa região também. Pessoal saindo de casa, começando a... Feito então. Será que vai começar o Guerigueri? Cheguei no Intercap, não consegui nem falar com vocês. Tocou na quadra da direita assim, ó. Pá! Peguei o Leandro, trouxe uma corrida boa. Até agora a melhor do dia, 28 pilas, 10 km lá da Intercap. Félix Contreiras eu levei e busquei na Capitão Verlang. Acho que é isso. Sei que eu andei por essas aí com certeza. E peguei aqui para Santo Antônio pro Bonfim, 28 pilas, 10 km, deu o quê? Uns 17, 18 minutos. Baita viagem. Peguei tudo o Porto Sol na Ipiranga, viu? Não é nem Porto Sol, era só o arrebol, né? Ou crepúsculo. Pra geração Z é crepúsculo, né? Pra mim que fui escoteiro é arrebol. Gente, já foi escoteiro também? Sempre alerta. Só pra não passar batido. Mas já era pra ter tocado, tio. Agora é a hora da perninha do Guerigueri, pra quem não pegou a referência. Aquela perninha onde que tá todo mundo saindo pro Guerigueri, né? Não olha muito pro preço, tá todo mundo arrumadinho, tá indo pro restaurante, tá indo pro shopping, tá indo pra casa dos amigos fazendo resenha. Os casal mais velhos tá indo pra casa dos casal mais velhos amigos, né? E normalmente é uma correria de agora, tá vendo, né? Não para de tocar. É só no nosso.
Que baixo, que anticlímax. Eu jurava que ia tocar uma 30 pila agora pra Chácara das Pedras, pra chegar lá e tocar depois 22 pro Nova York. Aí chega lá e pega na Bordini por 20 pro centro, e depois tu pega no centro por 25 pra Bela Vista. É assim que eu gosto. Já foi assim. Acreditem em mim. Olha a perninha do Garigueri, a senhora que eu trouxe. Se desmanchando, literalmente. Voltando de Nova Petrópolis de excursão. Foi na Tricofest. Peguei ela lá no centro. Trouxe aqui pra Correia Lima. Cheia de compras. Cheia de compras não, uma sacola. Dizia ela que tava caro. Eu achei que tava mais barato. Saiu no Jornal do Almoço dos guri. Fica esperto, a dinâmica vai lá em cima, né? Sai no Jornal do Almoço, as excursões se organizam tudo, vão tudo pra lá. E a dinâmica sobe. Essa é a lei da oferta e da demanda. Agora eu vou descer a Correia Lima aqui. Tá com 5 pilas de dinâmico. E parece que o estagiário não tá afim de me mandar correta. Tava bom até às 5 horas, hein? Tava bom, tava gostoso de trabalhar. Nada de extraordinário, levando em consideração os últimos dias, na verdade. Lembrou assim, bem de longe, um dia bom. Mas tava bem melhor que os outros, né? Enfim. O que vamos fazer agora? Vou descer para ali na Padre Cacique. Aqui tem demanda, um monte de casa de rico aqui, ó. Poderia estar chamando o pessoalzinho para jantar nos amigos lá no Moinho de Vento. 25 pilas agora, imagina. Que delícia. 15 minutos de viagem. Pelo jeito não. A vista daqui de cima, para quem não conhece, tô no Morro Santa Teresa. Acabei de passar pela sede da RBS TV. E a vista daqui é sensacional, maravilhosa. Inclusive tem o mirante ali, dá pra ver todo o Rio Guaíba, o Beira Rio em primeiro plano. Tem a vila ali do Buraco Quente, né? Os guris estão sempre de olho. Enfim. Não tocou. Tinha certeza que ia tocar uma corridinha, faria uma gritaria. Mas mais uma vez não foi dessa vez. O mapa tá lindo bem pro Moisés, sabe? Todos os puff branco e todo o resto da cidade vermelho. Eu quero uma pegadinha que eu não sabia. Eu sabia que tinha show do Martinho da Vila na Redenção não. No Araújo, eu ia até comentar com vocês depois. Alerta de tranqueira. Mas eu não sabia que também tinha na Redenção show do Raça Negra gratuito. Toda essa região daqui tá tudo parado. Eu tô atrás dessa EcoSport desde a Santana lá, que ele tá procurando vaga e só atrapalhando o trânsito, né? E todas as ruas da região entupida de carro, o pessoal tentando estacionar. E eu caí nessa pegadinha, não sabia que tinha esse show da Raça Negra. Mas acho que até consegui sair de boas aqui. Agora eu vou pegar a Oswaldo à direita e fujo do Vucu Vucu. Então, alerta de demanda para quem gosta de evento. Tá lotada a Redenção, não sei quantas mil pessoas vai ter nesse evento aí, mas pela quantidade de carro que tem, o pessoal que veio de carro, deve ter muito mais que veio de Uber, né? Ó, achou a vaga, demorou, mas conseguiu, hein, Magrão? Tô nesse cara aqui desde a Santana, esquina com a Jerônimo, tô atrás dele. E ele procurando vaga e trancando a vida de todo mundo. Agora só seguir reto, ele pegar a direita e fugir pela Oswaldo, em direção aos bairros. E daí já eras. Mas o mapa tá delícia de ver pelo ponto de vista do Moisés, né? Só pelo ponto de vista do Moisés. Liverpool. Não sei onde é essa rua, não vou. Sabe o que se faz então quando tem evento? Alerta de passar longe, né? Tô aqui na João Correia, bem pertinho do Iguatemi, no meio das almofadas, tocando corrida como se não houvesse amanhã. Tudo pra onde? Avenida José Bonifácio 251, Avenida Oswaldo da Aranha 1086, Avenida Oswaldo da Aranha 1022, Ocidente, 27 pila pra Fernando Barata da Silva, Mário Quintana, não conheço também, mais 6 pila. A relação tá excelente, 76 por hora, dizia ali no aplicativo do Gigo, no caso.
Mas enfim, só queria contar, na verdade não é nem sobre isso. 23 pila, conselheiro Travassos. Não, quarto distrito a gente não faz. O Moisés não gosta. Agora chegou a hora da seleção. E isso aí pra mim é difícil, porque às vezes eu perco muita oportunidade escolhendo corrida pra um monte de lugar que eu não quero ir. Doutor Freire Lemão, mas lá tá sem dinâmico. Tá 17 pila. Ó, 66 por hora. Não, vamos ficar. Eu quero uma aqui dentro. Aqui, por aqui, por aqui, por aqui. A dinâmica tá da perimetral pra Zona Leste. Bem nas almofadas. Literalmente nas almofadas em direção à Zona Leste. O resto da cidade tá tudo branco. Então eu quero ficar por aqui mais uma meia horinha, pelo menos agora são 8 horas e 3 minutos. Mas o que eu queria contar é que eu trouxe agora um senhor com seu filho Lobinho. Falei hoje ainda sobre escoteiro, né? Sempre alerta. Falei ou eu tô louco? Eu acho que eu falei, né? Em algum momento do vídeo. Ou foi no Instagram, não sei. Mas enfim. E daí, assim, eu falei do arrebol, que é como a gente chamava o pôr do sol, o crepúsculo, quando a gente estava fazendo os acampamentos lá. Quando eu era escoteiro, lá em Santa Maria, numa outra galáxia, uma galáxia muito distante. E eu trouxe então pai e filho que vieram, ele e Lobinho na Sojipa, e estão voltando para casa agora depois de um sábado de atividades. E que lembranças boas que eu tenho dessa época, sabe? Eu era criança e a nossa única responsabilidade era dar o máximo naquelas atividades do grupo, passar bem o uniforme, dobrar bem o lenço. Dobrar não, tinha um termo para isso, 22 pila para levar para Valparaíso, 75 por hora, essa dá para fazer. Vamos dar ali. Enfim, o recado que eu queria passar para ti, eu comentei com o senhor esse que eu trouxe, que infelizmente meus guris não curtiram a ideia do escotismo, né? E não consegui colocá-los, e tá tudo certo. Graças a Deus são dois guris bem bons, estão bem encaminhados na vida. Eu me orgulho muito disso, é para isso que eu vivo. Mas para tu que tem filho pequeno aí, a partir dos 6, 7 anos de idade, tiver oportunidade, tiver um grupo de escoteiro perto da tua casa, pelo menos visite, faça uma visita lá, tente conhecer a essência do escotismo. Eu estava contando para ele, talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Talvez a minha educação, se é que eu tenho alguma educação, eu aprendi foi no grupo de escoteiros. Um abraço pro Nonô, o chefe da época, o chefe da minha tropa de escoteiro, Eduardo, não lembro sobre o nome dele, mas o apelido dele era Nonô. Eu não sei se já falei isso aqui, eu acho que até já falei isso aqui uma vez. O Nonô pra mim foi meu segundo pai. Eu perdi meu pai. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, e depois com 16 eu perdi meu pai, faleceu. E foi justamente a fase que eu fui entre 8 e 16, logo que os meus pais se separaram. Nós fomos morar em Santa Maria, eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai morava aqui, em Gravataí na verdade. E ali nos afastamos e tal, enfim, né? Situações que acontecem em várias famílias do Brasil, do mundo. Não perdi contato, mas nos afastamos do jeito que eu tinha no Nonô uma referência. Não vou dizer que referência de pai, porque é muito forte, porque tinha um padrasto também, pai do meu irmão, por sinal. Mas eu tinha uma referência como homem, tinha referência como cidadão, acho que é uma baita de uma palavra. O Nonô é um cara sensacional. Outro dia, já faz alguns anos, eu troquei uma ideia com ele no Facebook, já no tempo recente, digamos assim, né? Achei ele lá. Vou procurar ele hoje quando eu chegar em casa. Eduardo, tem que só lembrar do sobrenome dele. Enfim, fica a dica, se tiver oportunidade de pelo menos apresentar o teu filho ao escotismo. É a dica de hoje, hashtag dica do diário. Feito 5 para as 9 da noite. Se acabou a dinâmica, que tinha bem meia boca na verdade. Tive que achar ela, tive que buscar ela. E falta 55 para minha meta. Então vai ter estalo, vai ter sino hoje, se Deus quiser. Vai ter sino hoje, se Deus quiser. Agora eu tô literalmente off. Não, eu tô no modo pet, porque eu vou mijar como se não houvesse amanhã aqui no posto da Silva Só. Tô aqui na travessa ali no Esperoto agora, sinaleiro com a Mariante. Deixei o último passageiro ali no Furdunço da Cabral. E com medo de ter pegado, vim com medo, vim lá
Tava lá nas almofadas até agora. Fui pra Valparaíso e voltei na mesma corrida, na sequência. Fiz um bate e volta, trouxe pro viaduto Ibirici. E fiz mais uma corridinha curtinha lá no bairro. E peguei lá na Carneiro da Fontoura e trouxe aqui pra Cabral. Eu já vim com medo, né? Tomara que eu não pegue tranqueira na Guete, não pegue tranqueira na Vasco. Se bem que nem na Vasco eu passei. Pela liberdade, hashtag fica a dica. E mas não peguei tranqueira. Tô falando aqui da tranqueira, ó. O mapa já tá todo vermelho aqui no Clínicas. Que loucura, tio. Eu tô falando da Redenção aqui da região da Bonfim, né? Por causa do show do Raça Negra, por causa do show do Martinho da Vila. E eu vi os colegas no grupo comentando. Um colega comentou, porque eu vi, né? Não sei se teve outros comentários. Que cerca de são esperadas cerca de 30 mil pessoas na noite ali. Então, vai dar bagunça. Quem gosta dessas tranqueiras, desses eventos aí, de pegar FPF na saída, vai se lambuzar. Eu tô fora. Não quero nem. Eu quero distância dessa demanda. Enfim, cheguei aqui no posto da Silva Só. Vou mijar e depois começar minha última perninha, bater minha meta e zipar um pouquinho mais, porque o negócio tá feio ultimamente. Os dias não foram legais. Já resolvi. Vou cancelar. Eu ia falar com vocês pra saber se eu cancelava ou não. Aí do nada estourou mais 11. Todos puff. Só nos puff. Não faz sentido porque tá todo mundo aqui. Ninguém sai daqui agora. Então, como a corrida que eu tenho cancelado, deixa eu fugir primeiro daqui. Na direção Menino Deus. Eu tô aqui na Patrocínio. Trouxe o pessoalzinho aqui pra Patrocínio mesmo, Janela. Vou parar na próxima quadra no Getúlio e vou cancelar. É uma viagem que eu ia pegar na Lima e levar pro quadro distrito. 27 pilas, com 11 pilas de dinâmica. Boa corrida pelas relações e tal. Mas eu tenho que passar pela Redenção de alguma maneira. Eu não tô afim de passar raiva. Assim, o Moisés não tá afim também de passar raiva, né? Se tem dinâmica, vamos ficar por aqui que não tem trânsito, ó. Né? Menino Deus, Praia de Belas, Santana, enfim. Tentar a corrida só para essa região agora aqui, pra zona sul da Redenção. Que feio entre os dois. Entendi a dinâmica que eu citei antes. É que o show acabou às 9 da noite. Aquela hora que eu tava lá. Nem aquela hora que eu tava lá, acabou o show do Raça Negra. E por isso que estourou aquela dinâmica. Não peguei nada curtinha, nada. Porque não teve. Teve um monte de 27 para 6 km, para 7 km, para 8 km. Parece que o estagiário fixou a corrida em 27, sabe? Aí, até que a dinâmica caiu, desapareceu. Continuei com 775 que eu tinha pego. Apesar do mapa dizer 13, eu tava com 775. Daí eu direcionei para Ipanema. Isso já sabe uma coisa. Vamos trabalhar na Zona Sul, chegar perto da saída do Barra, que normalmente dá dinâmica aqui. E daí tocou 27 pilas com esses mesmos 7, uma corrida de 13 km no X. Liguei o X nesse momento. Lá atrás, no caso, agora tá desligado. Daí perguntei pra eles, eu vi que eles me chamaram na João Pessoa, na Zenha, na verdade, no paradão da Zenha. Daí o cara vinha com um cooler, mandei ele enfiar o cooler dele no porta-malas. Daí eu perguntei, por acaso vocês estavam na Redenção? Porque eu vi um movimento de muita gente caminhando com cooler e tal, indo pra Redenção pra curtir o show, né? E sim, a gente tava lá no show do Raça Negra. Eu disse, tá, e o que estão fazendo aqui agora? Isso era umas 9h15. Não, o show já acabou. Eu disse, já acabou. E o estagiário nem pra me contar isso. E daí, então tá justificada essa dinâmica. Detalhe, então, daí quando eu peguei eles já não tinha uma dinâmica nenhuma lá. Era 2, 3 pilinhas, aquela coisa desmaiada fedorenta, sabe? Trouxe eles pra cá, pra Tílio Supete, na Zona Sul de Porto Alegre. E não tem dinâmica nenhuma também aqui, ou seja, me enganei. Mas lá tá 275 na volta da Redenção. E eu imagino entreveiro que não deve estar aquilo lá por 275. Ou seja, né? É só no nosso. 11h30 da noite, finalizando por hoje aqui no Campo Novo. Tô aqui no cruzamento da Romeu Samarani com a Cristiano Kramer. Desculpa, eu vou pegar agora que eu me dei conta. Essa estrada horrorosa, Cristiano Kramer, que é a Cristiano Kramer, toda esburacada. E
falar uma coisa muito importante com vocês, que é esse último take. Espero que eu consiga falar tudo que eu tava pensando para finalizar esse vídeo. Bora fazer deste limão que a vida nos deu uma limonada? Bora? Tu que tá aí, eu tenho falado já algumas vezes, mais uma vez vou citar: procure um plano A. Não vou nem falar em plano B mais, procure um plano A. Tente se colocar de alguma maneira no mercado novamente. Que é jovem, motorista novo aí, que tem menos de 30 anos, vai estudar, vai se especializar, vai inventar uma profissão, porque oportunidades existem em todas as áreas. Às vezes essa aqui é uma oportunidade fácil, entre aspas, que basta que tu tenha uma carteira de habilitação e um carro, tu já sai ganhando dinheiro. Muitos se acomodam e se enraizam, como eu, por exemplo, e depois se veem absorvidos por essa vida, que é uma merda, por sinal, mas que é boa pra caralho. Mas a situação atualmente dos aplicativos tá bem complicada e, sinceramente, eu não sei o que vem pela frente, não sei. Outro dia alguém me perguntou qual a minha opinião sobre o futuro, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Em outros momentos dos aplicativos eu conseguia vislumbrar alguma coisa, hoje eu não vislumbro nada, porque é um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro, mais complicado que o anterior. Dito isto, então essa é a primeira fala que eu gostaria. Pega o seu limão e bora fazer a sua limonada. Eu agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a minha limonada? Primeiro eu preciso falar que ontem, comentando com os guris lá no podcast, que se tem uma coisa que eu me orgulho muito aqui no canal, é que eu tenho infinitamente muito mais comentários positivos do que negativos. Isso significa que quem me acompanha concorda de alguma maneira comigo. Muitos comentários desses que eu vejo, que eu escuto, que eu recebo, enfim, são elogiando a parte verdadeira mesmo da forma com que eu retrato a minha vida como motorista de aplicativo, trazendo aqui fatos reais, da forma que eu sinto, da forma que eu vivo. E eu também me orgulho muito disso, porque se eu conseguir passar essa veracidade para vocês, isso significa que eu tive sucesso nesse sentido. Isso não vai mudar, não é isso que vai mudar na minha perspectiva a partir de agora, porque esse sou eu. Eu nunca consegui, graças a Deus, eu posso, de novo a palavra orgulho, me orgulhar que sempre na minha vida eu tentei ser o mais sincero em todas as situações que eu passei, que eu vivi, sempre o mais sincero possível, Eu tentei lidar e encarar com sinceridade, com verdade, todas as situações. Então isso aí tá resolvido. Outra forma, a cabeça tá falando, a fala tá saindo mais rápida do que a cabeça tá pensando. Outra linha de comentários que eu recebi ao longo desses anos também em relação aos meus vídeos é que muitos dão muita risada com os meus vídeos, me acham engraçado, me acham enfim, enfim, e isso eu perdi muito, em muito, principalmente nos últimos meses. Dificilmente eu tenho sido engraçado, ou pelo menos tenho tentado ser, e isso também é uma característica minha, Eu sempre fiz piadinha e debochada das coisas, não só aqui, mas na minha vida pessoal também, e isso eu perdi. Não sei se vocês se lembram, uma coisa de 2-3 anos atrás, eu fui convidado para um podcast na época, por um estúdio aqui de Porto Alegre, e que não tem nada a ver com os aplicativos, por sinal, o podcast em si, mas o rapaz que me chamou, ele me chamou porque ele me viu no comentário que eu tive no Insta do Caixa Preta, no podcast do Caixa Preta. Ele me viu lá, me viu o comentário, depois ele viu o take que eu gravei com o Arthur Gubert, e ele me convidou na época para gravar um podcast, que no fim não aconteceu. Infelizmente as coisas não rolaram, não foram para frente. E lá naquela oportunidade
ele me questionou se eu gostaria de ser apresentado, já tratando já do episódio em si. Ele perguntou: Daniel, como é que tu gostaria de ser apresentado? Como um motorista de aplicativo, como humorista, a palavra que ele usou, e me deu uma terceira opção lá. Inclusive, na época, eu fiz uma enquete e que eu não aceitava a posição de humorista naquele momento, porque eu era um motorista de aplicativo, talvez trazendo situações de forma engraçada, mas não era esse o meu objetivo, esse era o meu jeito, essa é a minha característica. Então, se vocês davam risada, é porque eu tenho um jeito engraçado, porque eu tenho um jeito humorista de alguma maneira, né? Mas nunca foi o objetivo nisso. E lá atrás eu rechacei essa ideia. Eu vinha pensando agora que talvez, se lá atrás eu tivesse abraçado essa ideia de ser humorista, tivesse encarado isso de forma dessa maneira, né? Como humorista, talvez a minha vida tivesse completamente diferente hoje. Talvez eu já tivesse virado essa chave, talvez eu estivesse fazendo outras coisas. Também também motorista aplicativo, mas com um canal muito mais dinâmico nesse sentido. E é isso que eu quero resgatar, né? Isso que eu quero resgatar. Então, bora agradecer mais e reclamar menos. Outra característica que eu tenho apresentado nos últimos tempos, né? Muito por conta das situações que os aplicativos nos proporcionam, eu tenho reclamado demais. E é fato isso. Muita gente não está na internet. Agora estamos falando diretamente nesse caso. As pessoas não estão na internet às vezes para ver desgraça, às vezes elas só querem se divertir, só querem passar o tempo, se entreter. E talvez eu tenha alguma coisa aí que eu consiga evoluir nesse sentido. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu tentei levar o vídeo de hoje mais leve, tentando fazer mais graça com as situações. E é isso que eu vou me propor a partir de agora. Vou me propor a levar as coisas mais engraçadas, tirar onda de situações, né, do meu jeito, aproveitar mais as possibilidades que essa vida de motorista de aplicativo me proporcionam, né, ao longo do dia, ao longo da minha jornada, e enfatizar mais essa parte e menos a desgraça que nós estamos vivendo. Não quer dizer que eu não vá continuar trazendo a realidade dos aplicativos em si, mas eu não quero que isso seja pauta, eu não quero que isso seja objetivo, eu quero que isso seja só apenas mais sei lá, não sei a palavra, perdi agora, estou cansado. Então, a partir de agora eu pretendo, pelo menos, vou trabalhar minha cabeça para isso, tentar deixar a minha ansiedade e os meus problemas numa mochila fora do carro e trazer de forma mais leve, mais engraçada, para ver se sim eu atinjo um público maior. Agora estou falando de internet, para ver se sim eu consigo estourar minha bolha e não só entregar meu conteúdo para motoristas, e talvez entregar para passageiros também, por que não, e para o público em geral, e consequentemente ter algum sucesso financeiro, né, de fato, aqui no YouTube e também no Instagram, TikTok, e né, que são as redes que eu trabalho atualmente. Então, eu preciso, como eu sou verdadeiro, como eu sou, e essa é a forma com que eu lido com as minhas coisas, eu preciso trazer isso para vocês. Não é mudar e também não sei nem se eu vou conseguir mudar o meu caminho, mas eu vou tentar isso aí, vou tentar ser mais leve, vou tentar ser mais engraçado dentro das possibilidades, é óbvio, né? E vou tentar trazer mais piada, mais situações, brincar com o que está acontecendo. Dona Maria chegou agora, esposa do seu Sérgio, e talvez, por sinal, voltar a ler a Bíblia, porque é uma coisa que me fez bem durante alguns dias. Eu abandonei isso aí, e aqui no carro, no caso, né? E porque não posso trazer isso, transformar isso também num tipo de conteúdo, né? E ajudar quem estiver me acompanhando. Então é isso. Sobre o dia de hoje, fechei minha meta já faz mais ou menos 1 hora. Continuei trabalhando aqui na Zona Sul, fiz mais um pouquinho. A dinâmica se desapareceu agora aqui. Consegui aproveitar ainda mais umas 2, 3 corridas com uma dinâmica meia boca. O dia de hoje foi bom em geral, né? Não foi nada de extraordinário, mas foi muito melhor do que os últimos dias dessa semana. Foi melhor que o sábado passado também. E é isso, tá? Então,
Amanhã eu vou sair para trabalhar, pretendo gravar e já a partir de amanhã começar a olhar, trazer esses vídeos com esse tipo de foco, né? Foco, olhar a realidade, trazer a realidade, mas também transformar isso em um conteúdo com mais entretenimento. Desculpe a fala longa, não sei, eu não consigo, né? É isso aí, né? Vocês me conhecem, quem chegou até aqui nesse momento com certeza sabe como eu faço. Então isso, a não ser que eu faça um curso, alguma coisa assim, para que eu consiga ser mais objetivo. Por enquanto, talvez eu possa trabalhar isso também. Certo? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.